outros pilares. E só agora eu tinha esquecido de precisamos gravar aqui a aula. Então, na sexta-feira foi abordado o pilar espiritual e espiritualidade, e hoje nós vamos abordar o pilar emocional e mental. E quem vai dar essa aula vai ser a Maria Cruz. Eu vou falar Maria Cruz, que é assim que todo mundo já conhece. E ela vai abordar esse ponto, por quê? Porque também a gente entende que essa área é uma das mais importantes depois do lado espiritual, é cuidar daqui da mente. Depois da gente tirar o peso que a gente estava carregando, que era da mágoa, ressentimento, como foi falado na aula anterior, agora vamos cuidar, né? Vamos limpar mais ainda o lado emocional e mental. E fica com você aí, minha querida Maria Cruz. A aula é toda sua. Obrigada, Nete. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente cuidar desse pilar tão importante que é a nossa saúde emocional. E hoje nós vamos falar sobre padrões de comportamentos. Que padrões de comportamento são esses? Padrões que a gente consegue identificar nas pessoas. Como, por exemplo, pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente comunicativas, aquele tipo de pessoa que é persuasiva, ela te convence de fazer qualquer coisa ou de comprar qualquer coisa dela. Ou então aquela pessoa que é super detalhista, que é planejadora, que planeja tudo nos mínimos detalhes. Ou aquela pessoa que é ágil, que faz as coisas para ontem, que rapidinho você entrega alguma coisa para ela fazer e ela rapidinho ela te entrega pronto e muito bem feito. Então, esses padrões de comportamento são desenvolvidos da barriga da mamãe, quando a gente está lá no ventre da nossa mãe, até geralmente 5, 7 anos de idade. E vocês? Qual desses 5 padrões de comportamento vocês acham que vocês têm mais? Você acha que você é mais criativo? Que você é mais comunicativo? Ou você consegue persuadir os outros com facilidade? Ou é extremamente planejador? Ou é muito ágil, faz as coisas com muita agilidade, muita rapidez? Qual desses 5 padrões de comportamento você acha que é o seu predominante? Conta para mim aí no chat, por favor. Olha, a Leonora falou que ela é comunicativa, rápida, proativa, planejador. Então, nós vamos ver quando foi que vocês desenvolveram esses padrões de comportamento e o que aconteceu lá na infância de vocês para que isso acontecesse. Para que vocês desenvolvessem essas qualidades de ser comunicativo, de ser rápido, de ser proativo, de ser planejador. Então, tudo começa na barriga da mamãe. O padrão de comportamento criativo, ele é geralmente desenvolvido de quando a gente começa a ser gerado na barriga da nossa mãe até mais ou menos 1 mês de idade. O que que acontece? Muitas das vezes, a nossa mãe fica grávida e coisas acontecem na vida dela. E as coisas que acontecem na vida dela, nós sentimos na barriga dela. Nós sentimos e nós interpretamos coisas. Por quê? Porque todos esses padrões, os 5 padrões de comportamento que nós vamos estudar hoje, que nós temos os 5, todos eles foram interpretação da nossa mente. Então aconteceram lá coisas na vida da nossa mãe e que de alguma forma nós nos sentimos rejeitados. Porque além de nós sermos criativos, que é a qualidade, a característica principal, nós recebemos uma dor,
que é a rejeição, a dor da rejeição. Então, a mamãe tá ali com o papai, muitas das vezes, essa gravidez talvez não foi planejada, ou a mãe tá ali com o papai e de repente ela tá grávida e no meio da gestação o papai perde o emprego, então a mamãe fica aflita. E aí, muitas das vezes, quando essa criança mexe, a mãe sente que está grávida e que ela começa a ficar preocupada. E, ao se preocupar, essa criança tem essa percepção. E aí ele percebe que eu me mexo, a mamãe fica preocupada. Então, ele tem a percepção de que ele não pode existir. E aí o que acontece? Esse bebê vai se esforçar para mexer o mínimo possível e aí ele direciona toda a energia dele para a cabeça. E é assim que ele adquire o padrão de comportamento, criatividade. E junto com a criatividade, ele começa a pensar fora da caixinha. São pessoas que criam coisas do nada. São pessoas extremamente inteligentes. São pessoas que desembolam tarefas difíceis, de lógica, de raciocínio. Eles criam coisas que muitas pessoas não criam. Como, por exemplo, uma pessoa que tem muito esse padrão de comportamento é o dono do Facebook. Então, por ele ser extremamente criativo, ele criou uma ferramenta que conecta pessoas no mundo todo. Então, imagine o poder que essas pessoas que têm a criatividade muito grande têm. Elas são extremamente inteligentes, extremamente pensam fora da caixinha. E por elas pensar justamente fora da caixinha, elas inventam, criam e fazem coisas que nos surpreendem e que nós ficamos maravilhados com essa característica. E graças a essas pessoas que cada dia que passa são inventadas coisas maravilhosas, justamente pelos fatos delas olharem e dizer assim, dá para criar tal coisa para resolver tal coisa. Claro que essas qualidades sempre vêm com a questão da dor. Infelizmente, uma pessoa que está muito na dor, quando ela está vivendo muita dor da rejeição, quando ela está sentindo lá, como ela se sentia lá na barriga da mamãe, ela vai ser uma pessoa que ela vai ficar muito trancada dentro do quarto dela. Ela vai ser uma pessoa que ela vai ficar fechada no mundo dela, ela não vai querer ter contato com pessoas, ela não vai querer expor suas ideias, que são ideias maravilhosas e inteligentes. Ela não vai querer existir. Então ela se fecha no mundo dela. Muitas vezes são pessoas que não gostam de toque, não gostam de abraço, porque toda a energia dela ela leva para a cabeça, porque ela quer viver lá no mundinho que ela criou dentro da própria mente, que foi um padrão de comportamento que ela adquiriu para se proteger da dor da rejeição. Mas quando ela está com essa dor sob controle, que nós chamamos de recurso, ela é extremamente criativa, ela expressa suas ideias, ela fala para os outros e ela busca pessoas para que aquelas ideias não fiquem só na mente, mas que ela também possam existir. Ele sente que ele pode existir e que suas ideias e sua criatividade também pode existir. E o Tales disse aqui, ó, conheço um que tem esse padrão de comportamento. Geralmente são pessoas bem magrinhas, com olhos grandes, usam óculos, tem uma cabeça assim um pouquinho maior, uma testa um pouquinho avantajada. Então você consegue identificar essa pessoa olhando para o corpinho dela. E aí, além do Tales, alguém mais conhece alguém com esse padrão de comportamento que são extremamente criativos? Conta para mim aí no chat, por favor.
Eu tenho o privilégio de conhecer alguns e eu sou admiradora. Olá, ó, a Nete falou que sim, né? O Silvio Santos, que infelizmente nos deixou, né? Descansou da sua jornada. Ele pensa fora da caixinha mesmo. De um simples camelô, ele se tornou um dos maiores comunicadores que já existiu no mundo, além de criar inúmeros programas que divertia a família toda, botando toda a sua criatividade. Ó, também a Cacimara diz que conhece, a Leonora diz também que conhece. Então a gente consegue identificar pessoas criativas. Muitas das vezes elas são mais identificadas pelo formato do corpo do que por elas expor as ideias, porque infelizmente a maioria das pessoas que tem esse padrão de comportamento, geralmente elas vivem na dor justamente pelo fato de às vezes expor as suas ideias e as pessoas não apoiarem e não enxergarem da forma como ela enxerga, de enxergar além do óbvio. Agora nós vamos falar do segundo padrão de comportamento, que são as pessoas comunicativas. Sabe, aquele tipo de pessoa que você olha para ela e você sente vontade de falar com ela, e ela vem falar com você, e que ela gosta de te abraçar, que ela gosta de te tocar, ela fala te cutucando, ela gosta de estar no meio de pessoas, ela gosta de estar falando das suas ideias, principalmente dos seus sentimentos. Ela também gosta de comer, não que as outras pessoas não gostem, mas quem tem o padrão de comportamento comunicativo são pessoas que amam um pouquinho mais comer do que o que as outras pessoas que não têm esse traço, que não têm esse padrão de comportamento. Além de gostar de comer, elas também são choronas. Elas gostam de chorar para liberar suas emoções. E detalhe, o choro não é um padrão destrutivo de comportamento, muito pelo contrário. Quando a gente chora, a gente libera a emoção, a gente fica mais aliviado e a gente consegue ter clareza do próximo passo a ser dado. Então, encare o choro como um padrão de comportamento benéfico, como algo que é um recurso no qual te libera de emoções pesadas que de outra forma você não conseguiria lembrar. E aí, conhece alguém com esse padrão de comportamento? Aí a Francisca disse: Eu acho que já conheço uma pessoa assim. Pessoa que gosta de comer, que é risonha, que gosta de cutucar, que gosta de pegar, que gosta de abraçar. Olha, estamos com uma na sala, eu acho. Não sei dizer quem é, gente. Eduardo já se entregou. É, Eduardo, esse é um traço seu, esse padrão de comportamento. Ó, a Fabiana Carla, humorista, oral, total. Ela é da Zorra Total, né? Ela é bem fofinha. É o formato do corpo deles são bem fofinha, com as bochechinhas avantajadas. São pessoas que são mais redondinhas, mais rechonchudas. Então, olhando pelo padrão de comportamento e formato do corpo, você vai identificar elas assim. Aí, ó, o Thales diz que identifica principalmente quando ela fala com o tucano. Ele, né? 100%. É como se ele tivesse 100% do traço, né? O traço da comunicação, o comunicador. Então, essas pessoas, ao mesmo tempo, elas são pessoas que se conectam com você. Você sente vontade de abraçar ela e ela também sente vontade de abraçar você. São pessoas que gostam de ouvir, que gostam de sentir a dor do outro. Sabe, quando você encontra alguma pessoa e que, às vezes, até ali na fila para pagar uma conta, aí você se conecta com ela e aí você consegue ou desabafar com essa pessoa ou essa pessoa, geralmente, quando você tem o traço o padrão de comportamento comunicador muito alto, geralmente as pessoas chegam até você e contam coisas da vida dela, sem nem você entender por quê. Como assim que essa pessoa está falando isso para mim? A gente acabou de se conhecer hoje.
Por quê? Porque são pessoas que se conectam. E além de se conectar, elas te acolhem, elas são afetivas, elas são amáveis, elas são afáveis. Elas são muito, extremamente acolhedoras. E esse é os recursos do comunicador. Além de ser muito bom em falar, em se expressar, eles também são bons em se colocar no lugar do outro, em ser amáveis, em ser afáveis. Claro que quando eles estão com eles sentem uma dor. E como foi que foi formado esse traço do comunicador? Então foi assim, foi na época da amamentação. Quando o bebê nasce, o bebê humano, ele é extremamente dependente dos pais. Ele depende dos pais para cuidar de todas as necessidades dele. E qual é a forma como ele se comunica? Chorando. Só que muitas das vezes o adulto, o pai, a mãe, o cuidador, não sabe por que aquela criança está chorando. Às vezes ele está chorando porque a fralda está suja, às vezes ele está chorando porque a etiqueta da roupa está incomodando, às vezes ele está chorando porque ele está com calor, porque ele está com frio, porque ele está com fome. Mas detalhe, o cuidador ali não sabe o motivo do choro. E aí o que que acontece? Esse cuidador, ele vai buscar suprir essa necessidade. Só que assim, sabe o que é? Ele tá com frio e aí pensa que tá com calor. Aí supre a necessidade errada. Ou então, as mães ou o cuidador dá a mamadeira, dá o peito para essa criança. Só que na verdade o que ele queria não era isso. Às vezes era a fralda que estava suja, às vezes era a etiqueta da roupa, às vezes ele estava com alguma outra necessidade, com frio, com calor, às vezes só estava querendo afago. E aí, esses são os comunicadores que tem dois tipos no formato do corpo. É o comunicador, que ele é mais cheinho, mais fofinho, mais macio. E por que que ele fica assim? Porque ele entende que eu não acredito. Eu tô aqui chorando, eu tô com a necessidade e a minha necessidade não é suprida. Aí o que que a mente da criança pensa? Estou sendo abandonado. É aí onde entra a dor do abandono. Mas, de verdade, os pais deles não estão abandonando, os cuidadores deles não estão abandonando. É que ele interpreta assim porque a necessidade dele não está sendo suprida. E o segundo comunicador é o comunicador que sente falta de tudo. Por que ele sente falta de tudo? Porque às vezes foi aquela criança que não teve a necessidade dele suprida na hora. Aí ele estava com fome ali, mas a mãe ou o pai estava ocupado por N coisas, aí demora um pouco mais de dar aquela comida, de dar o peito, de dar a mamadeira, ou então demora um pouco mais de trocar a fralda, demora um pouco mais de agasalhar, ou então de refrescar. E aí tem o comunicador que você diz assim, ó, tem suco de laranja, pera e uva. Qual você quer? Ele diz os três. Já o outro, que sentiu abandono por falta, me faltou alguma coisa. Você vai dizer assim: tem suco de pera, maçã e abacaxi. Você quer de quê? De morango. Ele vai focar na falta. Então, enquanto um dos comunicadores que foi cuidado em excesso, no sentido de que os pais não sabiam qual era a necessidade daquela criança, então deu muito afago, muita mamadeira, muito peito. Aí ele sente, tô sendo abandonado, minha necessidade não está sendo suprida. Já o outro, me faltam as coisas, me faltam algo. Então ele vai ver a falta em tudo. Um vai querer o excesso, o outro vai alimentar a falta. Em tudo na vida. E aí ele vai precisar equilibrar essa questão desse sentimento de abandono. Por quê? Porque senão ele vai querer comer muito, ele vai chorar muito, ele vai se sentir extremamente sozinho, ele vai sentir insegurança na vida, ele vai sentir falta de clareza, ele não vai conseguir se comunicar com clareza. Olhe que ele é comunicador, ele é bom em falar,
Mas se ele estiver sentindo a dor do abandono em extremo, em excesso, ele não vai conseguir se comunicar. Então ele fica confuso. Por quê? Porque ele fica sentindo um vazio no peito. É aquela pessoa que você pergunta, fulano, o que que você está sentindo? Ah, eu não sei, tem um vazio aqui. Eu não sei o que é que eu estou sentindo. É que ele está vivendo, está revivendo a dor que ele teve lá na infância, que foi a dor do abandono. E aí, não se preocupe, eu vou ensinar como a gente pode equilibrar para que ao invés da gente viva a dor, a gente comece a viver o recurso que são as qualidades. Como usar essa comunicação da melhor maneira possível. E aí, vamos para o terceiro padrão de comportamento, que é o padrão que se forma na época em que a criança começa a falar. Ela começa a falar, ela começa a brincar, ela começa a fazer gracinha, ela tem um salto de desenvolvimento e os pais acham lindo tudo, não só os pais. Nós também, né? Que não somos, quando a gente é chegada de uma criança que a gente vê os dentinhos nascendo, que a gente vê ele dando os primeiros passinhos, que a gente vê eles falando as primeiras palavras, a gente fica, ai meu Deus, que fofura, a gente quer pegar, amassar, apertar. Não é assim? Aí essa criança começa a prestar atenção no seguinte: quando eu estou falando, eu tenho atenção, mas quando eu paro de falar, a mamãe e o papai não me dão atenção. Quando eu faço uma gracinha, a titia, o vovô, a vovó me dão atenção. Mas quando eu paro de fazer, não me dão atenção. Aí sabe como é que essa criança se sente? Detalhe, é a forma como ela interpreta. Os adultos vai cuidar dela, vai brincar, vai achar fofinho e vai voltar para a vida normal, né? Na percepção dela, ela se sente manipulada. Então quer dizer que quando eu estou fazendo algo, aí vocês me dão atenção. E aí o que é que ela faz? Ela desenvolve a persuasão. E ela desenvolve a persuasão para não ser manipulada. E aí são pessoas extremamente articuladoras. São pessoas líderes natas, que eles conseguem ver aonde que uma coisa vai dar. São pessoas que são ótimos vendedores. Sabe, aquele vendedor que você tenta se livrar dele, faz de tudo, diz mil não e ele ainda está na sua cola e quer que você compre e às vezes você acaba comprando? A Leonora tá dando risada, não sei por quê. Entendeu? São pessoas que você tem dificuldade. Sabe aquela pessoa que começa a falar? Ela começa a falar e aí ela domina a conversa e você usa de todos os argumentos e você não consegue convencer ela do contrário e às vezes ela te convence do que o que ela acredita é verdade. Então, são as pessoas que têm o padrão de comportamento persuasivos. Eles são extremamente persuasivos. Eles são práticos, eles pensam bastante e eles pensam como eles podem usar essa habilidade. E isso é quando eles estão o quê? No recurso. Então, ele está vivendo um padrão de qualidade. E quando eles estão vivendo na dor, como é que eles se comportam? Eles manipulam. Eles são autoritários. Eles são vingativos. É, você fez isso comigo, né? Espera para ver. E eles são sedutores. Sabe, aquele tipo de pessoa que te convence de algo e você diz assim, não sei nem como foi que isso aconteceu. Ele te seduz, ele te envolve na conversa. E às vezes eles agem por medo de não ser manipulado. Ou então eles têm um padrão de comportamento que uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra hora ele é outra. Ele usa a combinação dos padrões de comportamento que você não. Peraí, eu não estou entendendo como é que eu estou aqui lidando com essa pessoa. São pessoas que querem tudo no preto e no branco.
São extremamente justas e gostam de acordos claros. E detalhe, os acordos têm que ser bons para os dois. E eles também gostam que você cumpra a sua parte do acordo, que ele pode ter certeza, eles vão cumprir a deles. E aí? Já conseguiram identificar alguém que tem esse padrão de comportamento? Ou você tem esse padrão de comportamento? Conta para mim aí no chat, por favor. Olha, olha o Rian aí, ó, um dos 9 homens mais sedutores e bonitos de Hollywood. Ui, ui, ui. Olha o formato aí do corpo dele. Geralmente, como é que você consegue identificar essas pessoas? Ela tem o formato de um triângulo invertido. São pessoas que são mais largos em cima e mais fininho embaixo. Sabe uma pessoa bem conhecida que tem esse formato? Faustão. E é só você olhar como ele se comunica no programa dele. Ele quase não deixa as pessoas falarem e ele vai envolvendo ali as pessoas na conversa. São pessoas que você consegue se identificar com facilidade pelo formato do corpo, mas também pela lábia. São pessoas ótimas, excelentes, boas de lábia. E aí agora nós vamos para o quarto padrão de comportamento, que são o padrão de comportamento planejador. O Thales está dizendo aqui, ai, kkkk. Não sei por que ele está dizendo isso. Você se identifica? Ah, é também o Gru, né, do meu malvado favorito. Ele é o padrão de comportamento anterior, o persuasivo. Aí, agora a gente vai por planejador. Sabe aquela pessoa que faz coisas nos mínimos detalhes? São boas em crochê, são boas em montar quebra-cabeça. Ó, a Leonora e o filho estão um apontando para o outro. São boas, elas são boas em planejar as coisas nos mínimos detalhes. Sabe? Aquela pessoa que acha um defeito e ninguém vê, que ela diz assim: ah, você chega para ela, fulana, eu vou fazer isso, isso e isso. Ó, se não, você não fizer assim, assim, vai dar errado. Elas conseguem enxergar o que vai dar de errado em algo. Aí, ó, o Edu em Montalego. Nos mínimos detalhes, né, Edu? Eles são pessoas extremamente cautelosas. São pessoas fortes, executoras, perfeccionistas, detalhistas. Tudo que envolver atenção, planejamento, cautela, perfeição e detalhe, pode entregar na mão deles que eles fazem. Só que assim, não apresse ele. Olha lá a Nazaré dizendo, eu sou assim. A Cacimara, sou assim, ó. Aí a Leonora colocou, Edu, perfeccionista, ama detalhes nos trabalhos da escola. Isso mesmo. Isso são qualidades. Qualidades. Então, coisas detalhadas, pode entregar para ele. Ah, se você está com medo de alguma coisa dar errado, eu vou fazer tal coisa. Dá para o Edu olhar para você ver se ele não acha que vai dar errado. Ele acha que vai dar errado. Agora, essas é as qualidades. Então, vamos entender como foi que esse padrão de comportamento se desenvolveu. Esse padrão de comportamento
Esse padrão de comportamento é desenvolvido na época do desfraude. É quando o papai e a mamãe entendem que está na hora de tirar a fralda da criança. Só que antes de tirar a fralda de uma criança, você precisa saber se ele desenvolveu o esfíncter, que é a parte do nosso corpo que fica lá na região sacral, onde cria aquela sensibilidade da gente segurar o cocô. E como é que eu descubro se meu filho desenvolveu isso? Se ele conseguir subir 3 degrauzinhos de uma escada sem precisar segurar. Aí ele desenvolveu. É a forma mais fácil de descobrir. Só que aí, devido à vida que a gente leva, muitas das vezes o papai e a mamãe se sente na obrigação de tirar essa fralda um pouco antes desse esfíncter estar desenvolvido. E aí, quando a gente chega para o filho e diz assim, filho, quando você, mamãe e papai vai tirar a fralda de você, você não precisa mais usar a fralda, você já é um rapazinho, você já é uma mocinha. E aí, quando você sentir vontade de fazer cocô, você fala para a mamãe ou para o papai, para a mamãe te ajudar. Só que assim, como não tem o controle do esfíncter, o cocô passa direto, gente. Ele não consegue prender que nem um adulto. E aí faz na fralda. Aí o que a mamãe, o papai ou o cuidador faz? Ô filho, eu não pedi para você me avisar quando tiver com vontade de fazer cocô, porque eu ia te ajudar para você não fazer na fralda. E aí como é que a criança se sente? Humilhada. O pai e a mãe não teve a intenção de humilhar. Eles estavam ajudando a criança em um salto de desenvolvimento. Só que a criança não estava preparada ainda. E detalhe, o papai e a mamãe não sabiam. Eles estavam buscando fazer o seu melhor ali. E detalhe, é a criança que interpreta. Estou sendo humilhada. E às vezes essa fala é na frente do tio, da vovó, de alguém da família ou de outra pessoa qualquer e ele se sente envergonhado. Aí sabe por que ele vira perfeccionista, detalhista? Para não errar. Ele se cria com medo de errar. Então, se eu prestar atenção em todos os detalhes, eu não vou errar. Então, se eu não errar, eu não me sinto humilhado. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, quando essa pessoa tá vivendo a dor intensa da humilhação, como é que ela é? Ela é aquela pessoa que suporta, suporta, suporta. Mas depois ela, bum, explode. A Nete colocou até aqui no chat, o Hulk. Como é o Hulk quando tá com raiva? Ele fica grande, ele fica forte, ele é violento. Então, são pessoas que, quando ele está sentindo muita dor da humilhação, ele explode com facilidade. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada com fulano, eu não entendi. Por que que ele explodiu assim? É aquelas pessoas que eles não entram em briga de graça, sabe? É difícil de você arranjar briga com eles, porque eles são tranquilos, eles são na deles. Mas quando ele se sente humilhado de alguma forma por você, eles explodem. Bum! Por quê? Porque eles ficam com muito medo de errar. Muito medo de errar. E além disso, lembra que eles são detalhista e perfeccionista? Aí eles ficam ainda mais lentos, porque eles ficam ainda mais com medo de errar. Ou então são aquelas pessoas que não botam em prática os projetos que têm na vida. De novo, por quê? Medo de errar. Para quê? Para não sentir a dor da humilhação. E aí, conseguiu identificar alguém aí perto de você que tem esse padrão de comportamento?
E como é que a gente identifica no formato do corpo alguém que tem esse padrão de comportamento? Geralmente, eles são mais quadradinho. O formato do corpo deles, eles são mais quadradinho, em todos os sentidos. Quadradinho de frente, quadradinho de lado, quadradinho de costa. E um detalhe muito importante: o bumbum deles são mais amassadinhos. A Leonora não aguenta, você acabou de rir. Então, no formato do corpo, então, se você tem alguma coisa detalhista, que exige detalhe, que exige perfeição, pode dar para uma pessoa, gente. Opa, Leonora. Não vou falar isso não, Leonora. É maldade. É bullying isso, viu? É bullying. Então são pessoas assim com formato mais quadradinho, sabe? São um pouco um armáriozinho. As pernas deles são bem grossas, sabe? A coxa é da mesma grossura que a panturrilha. São extremamente fortes. A sensação que você tem é de uma pessoa forte que criou raízes. Isso por quê? Porque eles precisam ser muito fortes para lidar ali com aquela dor da humilhação. Depois, vamos para o nosso último padrão de comportamento, que é o padrão de comportamento ágil. Aquela pessoa que tem agilidade, proatividade, eles também são muito fortes. São perfeccionistas. Só que o perfeccionismo deles é diferente. Enquanto o planejador, eles são perfeccionistas para não errar, o ágil é perfeccionista para ser escolhido. Eles amam ser o centro das atenções. Eles amam ser escolhidos. Mas como assim, Maria? Se você tem alguma coisa rápida, se você tem alguma coisa que exija perfeição, mas que você quer para ontem, pode entregar para essa pessoa que ela lhe entrega. Ela te entrega pronto, ágil e muito bem feito. Mas como é que essa pessoa desenvolveu esse padrão de comportamento? Lá, na época em que desenvolve a sexualidade. Isso é entre 3 e 7 anos de idade. E vamos esclarecer aqui o que é desenvolver a sexualidade. A criança desenvolve a sexualidade, mas ela não tem vontade de fazer sexo, tá, gente? O que acontece ali? Ela começa a ter sensações nos órgãos genitais que antes ela não sentia. E aí, ela também começa a descobrir que os pessoas têm pares. A mamãe tem o papai, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, e eu? Eu tenho quem? Se for a menina, vai se apaixonar pelo papai, ou o responsável. Se for o menino, vai se apaixonar pela mamãe, ou a responsável. Eles vão se apaixonar pela pessoa do sexo oposto. Só que, nessa relação, lembra que a mamãe já tem o papai? Então, ela vira a ponta mais fraca dessa relação. É como se fosse um triângulo amoroso. A mamãe olha e diz: Você é o príncipe da mamãe, o amor da minha vida. O papai olha, você diz: Você é minha princesinha, a princesinha do papai, o amor da minha vida. Só que o papai já está casado e a mamãe já está casada. E aí o que ela interpreta? Fui rejeitada. Fui trocada, fui excluída.
E aí o que ela faz? Ela fica ótima em tudo que ela faz. Sabe por quê? Para não ser rejeitada, para não ser excluída, para não ser trocada. Então, ela desenvolve o corpo formato de violão. São aquelas pessoas com a cinturinha bem fininha, com as curvas bem articuladas, o corpinho ali de um violão. Aquelas pessoas que você olha e diz assim, gente, como essa pessoa é bonita. Junto com esse corpo lindo e maravilhoso, elas desenvolvem habilidades que tornam elas pessoas extremamente perfeccionistas. Para quê? Não ser excluída, não ser rejeitada, não ser trocada. Quando essa pessoa está sentindo a dor da exclusão, da troca ou da rejeição, sabe o que acontece com ela? Elas ficam muito inseguras. Elas são confusas, elas triangulam em vários sentidos. É como se elas tivessem 3 empregos, é como se elas tivessem 3 cursos. Ela começa uma coisa e ela não termina porque ela olha e diz assim: não tá bom, então eu paro. Não tá bom, então eu paro. Elas, se elas não começar a executar as coisas muito boa, com perfeccionismo logo de início, elas desistem. Enquanto lá o planejador, ele testa até dar certo, a ágil, ela quer que dê certo logo no início. Mas convenhamos, ninguém é bom de início. A gente vai, sai bom, aí a gente vai para ótimo, a gente vai para maravilhoso, para excelente, não é assim? Só que o ágil não, ele quer ser excelente logo. E o bom para ele não tá bom. E aí ele vai paralisando na vida em vários aspectos, em vários sentidos. E quando eles estão sentindo essa dor da traição muito forte, essa dor da exclusão muito forte, essa dor da troca muito forte. E aí, conseguiram identificar alguém com esse padrão de comportamento? A Nete colocou aí, vão falar de mim, kkkk. Aí a Nazaré, agora fiquei com dúvida, kkkk. Dúvida de quê, Nazaré? Coloca para mim, por favor, para ver se eu consigo tirar a sua dúvida. Coloca aí no chat. Anete, eu mesma. É você, né, Nete? Ágil, é. Ágil e extremamente perfeccionista, né, Nete? Ó, a Nete já sabe até a porcentagem que ela tem no corpinho dela, ó, 30%. É muito, viu, gente? São traços de comportamentos dominadores. Então, Maria, e agora? Como é que eu faço para não ficar vivendo a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição? Primeira coisa que você vai prestar atenção. Agora é a hora do papel e caneta. Maria, eu identifiquei várias coisas aqui que parecem comigo. Então, deixa eu te contar. Nós temos os 5 padrões de comportamento porque nós passamos por situações diferentes. E aí, o que que acontece? A situação que minha mente interpretou que foi a mais difícil para mim é a situação em que eu vou ter os padrões de comportamento mais acentuados, mais elevados. E, ou então, se todas as situações foram difíceis para mim, eu vou ser distribuída, que é como se fosse aquela pessoa que tivesse 20% de cada traço. E aí é uma pessoa que se sente extremamente confusa. Por que extremamente confusa? Porque cada hora ela vai estar de uma personalidade diferente. Inclusive, elas até pensam que são bipolar. Eu atendi uma cliente essa semana que ela pensava que ela era bipolar.
Só que ela tinha os 5 em uma porcentagem bem parecida. E por que elas se sentem confusas? E às vezes vocês vão se sentir confusa. Mas as pessoas que têm 2 ou 3, por exemplo, eu tenho 3 traços acentuados, que é o da traição, seguido pelo do abandono e, em seguida, o da rejeição. Eu tenho esses 3 traços acentuados, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí, se sentem confusas. Por quê? Porque vai ter a mistura dos dois, ou dos 3, ou dos 4, ou dos 5. E vai ser mais ou menos parecida assim, ó. Ora eu quero conforto, sabe? Chinelo, havaiana, a roupa larga, sentar no sofá, assistir um filme, comer uma comida gostosa. Na outra hora, eu quero estar no salto, maquiada, produzida. Bem vestida, bem arrumada, cheirosa. Esses são os traços que mais precisam de atenção. Eles querem ser o centro das atenções, porque eles são comunicadores e eles são perfeccionistas. Aí, tem horas que eu vou querer mandar, delegar, persuadir as pessoas a fazer o que eu quero. Vai ter horas que eu vou querer fazer por mim mesmo. Esses são os traços que estão sedutores e controladores, que são o persuasivo e o ágil. Aí vai ter horas que eu vou me sentir seguro, gostar de ficar sozinho lá na minha caverna, planejando. E aí vai ter horas que eu vou querer palco, eu vou querer estar no meio de pessoas, eu vou querer ser desafiado, eu vou querer ser o centro das atenções. Aí são os traços perfeccionista, que é o planejador mais o ágil. E se você tiver os dois deles, você vai se sentir confuso nesse sentido. Em outro momento eu vou estar super sensível, chorando, querendo falar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Em outro momento, eu vou querer estar controlando tudo, pensando em tudo, calculando tudo. Aí vem o traço comunicador com o traço persuasivo. Eles são traços que quer que os outros façam por ele. Então, por isso que eles vão ser persuasivos e controladores, ao mesmo tempo em que eles vão ser hipersensíveis. Aí, em outro momento, eu quero falar dos meus sentimentos. Já em outros momentos, eu não quero falar para me sentir seguro, que é a mistura do planejador com o comunicativo. E eles têm o sentir, esses dois juntos, têm um sentir muito aguçado. É aquela pessoa que chega num ambiente e sente que o ambiente está pesado. É aquela pessoa que chega, olha para você e você diz assim, olhando nos olhos dela, tá bem. E ele consegue dizer assim, não, você não tá bem. Porque ele sente a dor do outro. E aí, conseguiu se identificar? Maria, como é que eu controlo tudo isso? Papel e caneta na mão. Vamos ajudar a controlar, a colocar, a usar as melhores características dos seus padrões de comportamento. Primeira coisa, evite ambientes em que você não possa ser você mesmo. Então, evite ambientes, se você tem muito do criativo, evite ambiente em que você tem que estar muito exposto ou que você tenha que se comunicar muito com pessoas. Tá o tempo todo com pessoas. Se você tem muito do comunicador, evite ficar sozinho. Pois você, ao contrário do criativo, você vai querer estar com pessoas, tocar, ser tocada, ser acariciada.
Se você tem muito do persuasivo, evite ambientes em que os acordos não são cumpridos. Se você tem muito do planejador, evite estar em ambientes em que é desorganizado. Ou que você faça coisas que você não tenha clareza do que você vai fazer. Por quê? Porque automaticamente você vai ficar com medo de errar, porque é o seu modo de funcionar. Você precisa saber das coisas em detalhes para que você possa executar. E detalhe, quando você sabe das coisas em detalhes, você executa mais rápido. Você faz isso com agilidade, porque você tem ali o passo a passo e vai sair executando. Se você tem muito do ágil, evite lugares em que você não possa brilhar, em que você faça para o outro brilhar. E se você fizer, se você tem que estar em ambientes assim, mas que você também possa brilhar. Então, esteja com pessoas e lugares em que as pessoas aceitem você ser diferente. Se conecte com pessoas positivas, que se importam de verdade com você e que façam questão de ouvir o que você tem para falar, de ouvir sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Esteja em ambientes em que você possa ter o domínio, em que você possa negociar, em que você possa liderar, em que você possa gerenciar as vantagens. E isso, quando eu falo de vantagem, é vantagem, uma troca, vantagem para mim e para você. Garanta que você esteja seguro, que você tenha clareza dos processos e que você tire tempo para você ficar sozinho. Esteja em espaço em que você possa ganhar, se destacar, como em espaços em que você possa jogar e ganhar jogos de tabuleiro, esporte, em que você seja desafiado. E por que é importante, Maria? Eu evitar e eu proporcionar para mim lugares que são favoráveis. Porque senão você vai viver as dores dos seus traços no lugar errado. Quando é que está no lugar errado, Maria? Quando você, na dor, sofre ali na sua família e você acaba agindo de uma forma em que machuque e magoe pessoas que você ama. Ou lá no trabalho, em que você começa a se estressar, se sentindo rejeitado, abandonado, humilhado, manipulado ou traído. Por quê? Porque você não está dando para você aquilo que você precisa para estar bem, para ficar bem. E o que mais, Maria, eu posso fazer? Você pode se conectar com pessoas e situações em que você seja amado, em que suas emoções sejam entendidas. Você também pode ter autocuidado. É muito, gente, muito importante a gente cuidar de nós mesmos, da gente cuidar da nossa autoestima, da gente cuidar da nossa aparência. Também é muito importante a gente tirar tempo para ficar só. E às vezes o só é às vezes fazendo nada. Nada. Vou ficar aqui 5 minutinhos sem fazer nada. É muito importante para o equilíbrio das nossas emoções. Também é muito importante a gente ser organizado, ter rotina. Ver, fazer lá o que eu vou fazer de manhã, de tarde e de noite. Para que a gente possa ter uma certa medida de controle e organização e que a gente não fique estressado.
ou perdido ali na nossa desorganização, para que assim eu não possa me sentir humilhado. E também é muito importante perceber que o mundo é uma troca. Tem o dar e o receber. E aceitar ser quem você é, do jeito que você é. E para isso, o aceitar quem você é do jeito que você é, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Então, por favor, sente na sua cadeira de forma confortavelmente. Alinhe a sua coluna. Nós vamos tomar 3 respiração profunda para a gente fazer um exercício para a gente aceitar esses padrões de comportamentos que a gente tem e aceitar também as situações em que esses padrões de comportamento se desenvolveram, tá bom? Então, sente-se confortavelmente, alinhe a sua coluna, puxe o ar pelo nariz profundamente, solte o ar pela boca lentamente e vá se conectando com o seu corpo, sentindo suas pernas, seus pés, sua coluna, puxando o ar pelo nariz profundamente, soltando o ar pela boca lentamente. Sinta a sua respiração, o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta o seu coração batendo, puxando o ar pelo nariz profundamente e soltando o ar pela boca lentamente. Sinta os seus olhos fechados, veja se eles estão pressionados. Peça a eles para eles relaxar. Eles te obedecem. Relaxe sua sobrancelha, a sua testa. Agora eu quero que você se imagine em um lugar bem bonito. Um lugar em que você se sinta seguro, em que você se sinta amado, em que você consiga se conectar. Esse lugar pode ser uma praia, esse lugar pode ser uma floresta, esse lugar pode ser um lugar em que você se sinta seguro. Pode ser até o útero da mamãe. Não tem nenhum problema, não tem certo e não tem errado. Agora eu quero que você olhe para esse lugar, veja com que roupa você está vestida. Olha a sua roupa. Com que idade você está? Você consegue se visualizar quando você era criança? Quais eram as suas principais qualidades quando você era criança? Permita que essas lembranças surjam naturalmente, sem julgamento. Apenas observe. Agora pense. Pense nas pessoas que te impactaram, que impactaram você na sua formação, na formação da sua personalidade. Pode ser o papai, a mamãe, um professor, um amigo ou qualquer outra pessoa que tenha significado para a sua vida. Imagine essas pessoas na sua frente. Imagine cada uma delas. Reconheça a influência dessas pessoas na sua vida. Pode ser uma influência positiva, uma influência negativa, na formação da sua personalidade. E ao imaginar elas, diga mentalmente a cada uma delas: eu reconheço sua influência na minha vida e eu aceito o papel de cada um
o papel que cada um de vocês desempenharam. Eu perdoo vocês. Eu perdoo por qualquer interpretação que eu tenha tido e que de alguma forma impacta no nosso relacionamento. Hoje eu sou quem eu sou porque eu desenvolvi recursos por causa do que eu passei com vocês. Concentre-se em cada pessoa, uma de cada vez. Se houver sentimento de mágoa, dor, ressentimento, permita sentir essas emoções, mas também visualize esses sentimentos virando poeira e o vento levando. Imagine que toda dor, toda mágoa, todo ressentimento é como se fosse um boneco ali de barro em que se despedaçou e o vento simplesmente levou. E diga mentalmente: eu escolho liberar qualquer mágoa e encontrar paz. Eu perdoo você e a mim. E agora imagine você abraçando essa pessoa, se você quiser, se você sentir que você deve fazer isso. E veja esse processo de cura acontecendo. Veja toda a mágoa, toda a dor e o ressentimento indo embora e vocês ficando em paz. Agora volte a sua atenção para você mesma. Reconheça que todos os traços de sua personalidade são parte de sua jornada de vida. Diga a si mesma: eu aceito quem eu sou, com todas as minhas qualidades e desafios. Eu me perdoo por qualquer erro e eu celebro as minhas conquistas. Se dê um alto abraço. Se abrace mesmo. E sinta um profundo senso de paz e amor por você. E finalizando, tome uma respiração profunda. Vá trazendo você para o momento presente. Sinta o seu corpo, a sua respiração. Esteja ciente do ambiente ao seu redor. E no seu momento, quando você desejar, no seu tempo, você pode abrir os olhos. Conta para mim, como é que vocês estão se sentindo? Como foi fazer esse exercício? A Nete falou que foi uma super experiência. Fico até curiosa para saber quem ela viu, com quem ela falou. A Leonora que foi, está se sentindo maravilhosa, se sentindo bem melhor. Ó, Panete, amo esses exercícios. Você poderia ficar mais 30 minutos fazendo isso. 30 minutos é muito. A Francisca me deu sono, é normal? Pode ser duas coisas, Francisca. Ou você se sentiu relaxada,
ou seu cérebro está fazendo um mecanismo de fuga. Eu estou querendo fugir aqui dessa situação. Então, avalie e na aula gravada você, inclusive, pode buscar fazer mais vezes esse exercício para ir liberando aos poucos essas mágoas, essas dores e esses ressentimentos. A Nazaré falou que sentiu liberação. E essa é a ideia mesmo, gente, é que a gente sinta paz, que a gente sinta leveza, mas também não tem certo nem errado. Tá tudo bem sentir sono, tá tudo bem não ter conseguido fazer, porque pode ser algo novo que precisa ser feito aos poucos. Conta para mim, por favor, o que vocês mais gostaram dessa aula? Qual foi o maior aprendizado de vocês? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de falar, abrir o áudio, fazer perguntas? O Thales, saber sobre os padrões nunca é demais. Concordo, eu não me canso de aprender. Anete, tudo, você arrasou, Maria. Quando eu crescer, quero ser comunicadora igual a você. Eu também quero crescer, Nete, nesse sentido. A Leonora, sentir como não é difícil se sentir culpada por determinadas coisas. Me sentir mais leve. Ai, que lindo, Leonora. A gente se culpa de muita coisa, né? E às vezes a gente acha que tudo é culpa nossa e a gente coloca uma carga, um peso enorme em cima da gente. E a gente não precisa levar culpa por tudo. E também a gente precisa se olhar e dizer assim, ó, eu agi da forma que eu agi porque eu não sabia fazer diferente. Eu não tinha um conhecimento diferente. A Leonora que é hoje não é a mesma de ontem. Então, os erros que eu cometi ontem foi com o entendimento que eu tinha, não é com o entendimento de hoje. A Nazaré falou: poder conhecer nós mesmos, um olhar diferente para nós, é mesmo. E a gente vai se livrando de muitos padrões de comportamento e rótulos que costumam colocar na gente. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, levanta a mãozinha e podem abrir o áudio e fazer a pergunta. Se não, nós vamos encerrar aqui, ou não sei se a NET vai falar alguma coisa. NET, o palco é seu. Muito obrigado pelo carinho, pela doação, por ser tão participativos. Sou muito grata por todos vocês. Obrigada aí, Maria, pela segunda aula que nós tivemos. Essa segunda aula, como vocês puderam perceber aí, ela foi bem no ponto, ali trabalhando a parte mental e emocional. Quando a gente entende esses pontos aí, esses 5 pontos que foi abordado, vocês vão poder não só se entender, como também vocês podem entender as pessoas que estão ao redor de vocês. E a pior coisa, gente, é você não se entender, porque se você não se entende, como é que você vai entender as pessoas que estão ao seu redor? Filho, marido, esposa, né? Que são as pessoas que estão ali mais próxima da gente. Por isso que esse conteúdo de hoje, ele, a Maria abordou falando sobre esses 5 aspectos aí de comportamento, para que vocês olhem para dentro de vocês e vejam, né, em qual desses eu me encaixo, o que que eu posso fazer para mudar ou para melhorar o que eu já faço, né, se eu sou uma boa comunicadora, o que que eu posso fazer para melhorar isso? E até mesmo fazer dinheiro com esses nossos 5 traços, né, Maria? Cada um desses traços, eles têm por objetivo te ajudar em todos os aspectos da sua vida, né? Quer seja uma boa funcionária,
ou empresária, mãe, marido, pai, esposa, enfim. Então esses 5 pontos nos ajudam é amplo, nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. E eu confesso que no dia que eu fiz, né, a minha sessão de análise corporal, eu entendi esses 5 pontos da minha vida, é como se eu dissesse assim: "Prazer, Nete, eu tô te conhecendo agora". Então se vocês, né, ainda não se entende, não se conhece, eu sugiro que vocês procurem fazer uma sessão dessa de análise corporal. Por quê? Porque essa sessão vai trazer toda essa clareza sobre você mesma, além, como eu disse, além de você se entender, parar de pensar que é bipolar, que eu também já atendi pessoas assim, que achavam que era bipolar, e na verdade os traços delas eram todos muito perto um do outro, e ela sentia isso. Um dia ela falava pelos cotovelos, outro dia ficava só na dela, queria estar no canto, reservada, não queria conversar com ninguém e assim por diante. Então, ninguém merece não entender por que esse comportamento aí, né. Então a sessão de análise, ela vai trazer essa clareza e vai com certeza trazer uma inteligência emocional para vocês, tá certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para fazer lá dentro do grupo e vai ser passado uma tarefa aí para vocês fazerem, vocês vão ter de hoje até sexta-feira para executar essa tarefa. E sexta-feira, dia 23, a gente já tem a nossa terceira aula, que já vai ser com a nossa nutricionista Cassimara Andrade. Certo, Cassimara? E a gente se vê na sexta-feira, viu, senhoras e senhores? Muito obrigada pela atenção. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau para vocês.